Aqui é o Fábio Prado Lima e nessa aula online, nesse webinário, nessa palestra online, seja lá como você queira chamar, nós veremos anúncios que convertem. Dicas práticas para aumentar os resultados dos seus anúncios no Facebook e no Instagram. Massa! Bom, primeiro uma breve contextualização. Eu não estou aqui para falar de mim, mas acho que é importante para trazer um pouco de contexto. Ali eu novinho, ali o meu chefe, eu trabalhei de 2003 a 2011 numa loja virtual. E eu entrei lá no setor de pacote até, eventualmente, depois de alguns anos, assumir a gerência de marketing. O meu chefe achava que todos os concorrentes dele ficavam o dia inteiro numa sala de comando tipo dessa da NASA, fazendo o quê? Clicando nos anúncios dele o dia inteiro. Era isso que o meu chefe achava que todos os concorrentes dele ficavam fazendo. Bem, o chefe é o meu pai, é uma pessoa que eu tenho muita gratidão por várias oportunidades, enfim, da vida que ele pôde me proporcionar. Então, é por isso que eu falo dele, na verdade, é com muito carinho e não com desdenho. Aí tá o primeiro anúncio que eu criei, lá em 2011. Eu que tive que acreditar, então, né, no potencial de resultado dos anúncios do Facebook. Eu investi R$500 no meu bolso porque, como eu comentei, o meu chefe, meu pai, não acreditava no potencial de resultado. E foi assim que nasceu a minha história de amor, né, que começou a minha história com o Facebook, tá? Com o Facebook Ads mais especificamente. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Primeiro, qual é que foi o resultado desses primeiros R$500 que eu investi? Esse aí na tela que vai aparecer, essa representação sou eu, tá? Esse era eu fazendo a gestão dos primeiros R$500. Bom, aí então eu me desafiei a estudar e aprender os anúncios do Facebook. Eu saí dessa empresa que eu comentei com vocês em 2011. Depois eu paguei um treinamento avançado particular com esse cara, que é um amigo, Henrique Martinski. Hoje ele trabalha no Facebook. Sou muito grato a ele também. E de pequenos e pequenos clientes, 7 anos depois, e com um time incrível, a gente chegou a atender todas essas marcas aqui. Essas foram algumas das marcas que a gente atendeu. E eu fui diretor da AdResults, né, fundador e diretor, por 7, 8 anos, e atualmente eu estou 100% focado na DR Ensina, que é o núcleo de educação que nasceu dentro da agência, então, enfim, focado na área de educação, tá? E aqui alguns eventos que eu já tive a alegria de palestrar, tenho certeza que vocês conhecem, pelo menos um ou dois deles vocês já conhecem. Legal. Bom, alguns avisos. O primeiro é, não pisque, eu estou falando sério, tá? Tem bastante conteúdo nessa aula online. E segundo, eu vou disponibilizar os slides e outros materiais que eu vou citar aqui nessa aula. Você pode acessar, e se você quiser pegar o seu celular, tá? Pega o celular aí agora, não se distrai, mas pega o celular, abre o navegador, o Chrome, o Safari, seja lá qual for que você usa, digita lá fabio.ly/zap. fabio.ly/zap e você vai entrar aí no link de WhatsApp, tá? E um aviso, esse link vai sair do ar em breve, porque depois que ele sair do ar, eu vou mandar os materiais para que todo mundo receba esses materiais, né? Porque quem entrar depois perde, porque o WhatsApp não tem histórico ainda, infelizmente. Então, espero que você entre aí, porque eu vou compartilhar dicas e novidades lá também, tá bom? Bom, bora lá. Ó, somos 210 milhões de brasileiros, destes 137 milhões de nós estamos com acesso à internet e 130 milhões de brasileiros no Facebook, tá? E no Instagram já são mais de 74 milhões de brasileiros no Instagram. É muita gente, né? E olha aqui essa pesquisa bem interessante da Hootsuite com o Your Social, super recente, 2019, Brasil. O brasileiro passa na média 9 horas e meia na internet. Dessas aí, praticamente 1/3 é em redes sociais. Ou seja, para a gente resumir, mídias sociais é a atividade online mais popular do mundo, frase do meu amigo Rafael Kiso. Bom, 65% então dos brasileiros estão na internet, destes 54% estão no Instagram e 94% estão no Facebook. Bom, espero que eu não precise convencê-lo então. E se você está aqui assistindo essa aula, acredito que na verdade você já está convencido, não é mesmo? Bom, bora lá. Somos atualmente só 0,3% dos usuários do Facebook são anunciantes, tá? Isso aí é um dados públicos, baseado nos números divulgados, eu fiz essa conta aí, e apenas 8% das páginas atualmente anunciam no Facebook. Por que eu estou dizendo isso?
Se a gente for analisar o CPM, pessoal, o que é o CPM? É o custo por milhar de exibição. A grande maioria da inserção de anúncios que a gente faz no Facebook e no Instagram, a gente paga pelo milhar de exibição, ok? Certo. De um ano para o outro, tá? Do Q3, do quarter 2018 até o quarter 2019 aí, a gente teve um aumento de 20% no custo do milhar de exibição. Ou seja, 20% mais caro, entre aspas, para exibir o anúncio. Por que eu estou dizendo isso? Que o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás, o segundo momento é hoje. Então, se você ainda não investe ou ainda acha que precisa fazer um trabalho melhor, comece, porque você começando a fazer o trabalho hoje, com certeza você vai pagar mais barato do que começar daqui 6 meses, daqui 1 ano, tá? Então, espero que você aplique as dicas que eu vou trazer aqui e consiga resultados interessantes, tá? Bom, o mote principal do Facebook, pessoal, é histórias certas para as pessoas certas nos momentos certos. Para a gente traduzir isso, tá? Para a gente tangibilizar um pouco mais, as histórias certas são o conteúdo e o anúncio. E qual é o seu porquê, qual é o seu como, né? Como você faz o que você faz e o que você faz. Então, qual é a sua narrativa? Quais as histórias, os conteúdos que você vai contar, seja de forma orgânica e via anúncio. As pessoas certas é para quem, né? As segmentações, a gente vai ver várias possibilidades aqui nessa aula online. E os momentos certos são a jornada, né? O quando. Então, isso aí resume bem o Facebook e o Instagram. Tem essa frase que eu gosto bastante, que é a junção de uma frase que eu vi do Gary Vaynerchuk com outra que eu não lembro onde eu vi, faz muito tempo, que conteúdo é rei, contexto é Deus, distribuição é rainha. O conteúdo é o que faz uma marca, uma empresa ser conhecida, contexto é Deus, porque se você desrespeita o contexto, seja lá religião, time de futebol, seja lá o que for, você vai falar de algo e o seu público tem diversos gostos, você desrespeita a opinião, desrespeita o contexto, você pode ter seríssimos problemas. E em contexto tem a ver com o contexto de cada rede social também, tá? E distribuição é rainha, aqui é o mais importante porque não adianta você ter o melhor conteúdo, você respeitar contexto se as pessoas não estão vendo, se isso não está chegando nas pessoas. E é aqui que entra a parte de anúncios, tá? Pessoal, empatia, não tem como a gente falar de anúncios, de falar de comunicação sem falar de empatia. Tem essa frase maravilhosa do Simon Sinek, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, super verdade. E quando a gente fala de empatia, a gente precisa ter muito claro duas coisas na nossa mente. Quais são as dores e quais são os desejos do nosso público. Então, quais são as dores que você vai ajudar a resolver e o que o seu público gostaria de ter, quais são os desejos, tá? Então, é muito importante você ter isso muito claro para fazer a comunicação, tá? Como é que você cria e entende melhor isso aqui, né? Quando a gente fala em dores, desejos, empatia, é muito importante você ter um briefing muito bem desenhado da sua empresa, seja lá o que for que você for comunicar. Eu vou enviar esse material, é um material exclusivo que eu tenho em uma das aulas do meu curso online, mas eu vou enviar para vocês que estão aqui assistindo, vou enviar lá no grupo do WhatsApp depois, lembrando que aparece no rodapé o link para você entrar, tá bom? Massa! A gente compra por emoção e justifica com a razão. Eu não sei de quem é essa frase, tentei encontrar, não encontrei, mas faz muito sentido e eu vou tentar te convencer como isso faz sentido. Porque geralmente a gente fala assim, não, eu sou pura razão, não me deixo levar pela emoção. Isso é o que a gente acha, tá? Mas a grande realidade é que a gente compra por emoção, a gente toma decisões baseadas na emoção e a gente justifica com a razão. Olha esse imóvel aí, 43 milhões de libras, um imóvel de frente para o Central Park, lá em Nova York. Sério, não tem como justificar de que alguém compra isso por razão. Ah, não, eu comprei porque vai valorizar. É tudo justificativa, tá? A gente está tentando justificar com a razão. Mas, cara, pensa no que significa você morar de frente para o Central Park, em Nova York. Isso é pura emocional. Você não está convencido? Então tá bom. Exemplo, marcas de consumo de luxo. Eu consumo algumas marcas, eu uso Nike, eu uso algumas marcas. Eu não estou aqui para desenhar, tá bom? Desdenhar, não é essa a minha intenção aqui, é mais provar o meu ponto. Olha essa bolsa aí da Farftech, da marca de Venti, não sei como é que fala, R$6.600. Se você entrar no Netshoes e procurar mochila, você vai encontrar mochilas por R$39,99, pelo menos quando eu tirei esse print. Se a gente dividir o valor da mais barata pela mais cara, a gente está falando em comprar 73 bolsas com o mesmo valor de uma. Então, não tem como justificar de que você compra por razão. É por emoção. O que aquela marca representa? Quais são os valores, a exclusividade, o status? Qual o status, qual o símbolo, o que aquilo significa consumir aquela marca, produto ou serviço?
E essa aqui eu amo, essa imagem também. Um carro faz de 2.6, faz 0 a 60 milhas, que é mais ou menos 100 km por hora, né? Em 2.6, o outro em 2.7, o outro em 2.4 e o outro sim, o outro chega a 60 milhas por hora. Além de a gente comprar por emoção e justificar com a razão, o que a gente precisa e o que a gente quer são coisas diferentes. Concorda? Você tem um carro que você quer chegar do ponto A para o ponto B. Agora, você tem um carro com ar-condicionado, com airbag, com freio ABS, massa, segurança. Mas repare que a gente está justificando com a razão, né? Mas geralmente é o conforto e é o status, né, que muitos bens de consumo representam. E a gente paga muito bem por isso. Você já deve ter ouvido falar dessa frase: o cliente não quer uma furadeira, ele quer o furo na parede. Porém, e se eu te falar que, na verdade, se a gente for parar para pensar, ele não quer só um furo na parede. Ele não quer só isso. Na verdade, ele quer isso na parede, ele quer um quadro na parede, seja lá o que for que ele está tentando fazer. Mas, na verdade, ele também não quer só um quadro na parede. Ele quer isso aqui, ele quer pendurar o quadro, ele quer relembrar um momento importante, ele quer pendurar um diploma, relembrar momentos de uma viagem, uma foto com a família. E ele quer isso, e ele também quer isso. Ele quer lembrar desses momentos, ele quer fortalecer os laços. Então, é muito interessante parar para pensar, quando você faz conteúdo e anúncio, quais são os níveis mais profundos de desejo, de dor, que o seu cliente está tentando alcançar, tá? Porque quando a gente alcança essas camadas mais profundas, aí sim a gente conversa com a real necessidade dele e dela. Então, o seu conteúdo, os seus anúncios, eles precisam convencer, eles precisam conversar e convencer o emocional e o racional do seu público-alvo. Seja você uma indústria, seja você um varejo, seja lá o que for, isso você pode ter certeza que se você vende um produto de uma empresa para outra empresa, de B2B, a parte emocional ela também vai ter muito a ver, tá? A gente não toma decisões baseadas somente no racional. Agora, falando em termos mais técnicos, é importante você entender isso aqui. Como é que funciona o leilão do Facebook, né? Como é que o Facebook vai determinar quais anúncios serão exibidos? Então vamos lá. Primeiro, o Facebook ele tenta maximizar a experiência, melhorar, otimizar a experiência para o usuário, para as pessoas que estão no Facebook. E uma outra parte, ele visa maximizar o valor, o resultado para o anunciante. Então, primeiro, ele vai considerar qual que é o lance que o anunciante está dando. Então, os anúncios, a grande maioria são baseados em leilão, a gente vai falar mais sobre isso já já. Então, o lance para o evento de otimização selecionado. A gente vai falar sobre eventos de otimização, essas coisas também. Aí ele vai multiplicar pela taxa de ação estimada. Então ele vai entender, baseado nos sinais, quando ele começar a exibir o anúncio, qual porcentagem de pessoas está clicando, visualizando o vídeo, comprando, seja lá qual for, tá? A probabilidade que uma impressão de um anúncio leve ao resultado desejado. E aqui tem a ver, né, com quão eficiente está o seu criativo, a mensagem que você está comunicando. Ele vai somar com a qualidade do anúncio. Então a qualidade, ele principalmente vai pegar quando o seu anúncio tem poucos feedbacks, poucas pessoas denunciando o seu anúncio. E claro, tem outros sinais, outras maneiras do Facebook entender a qualidade do seu anúncio, como taxa de engajamento e vários outros sinais. Tudo isso aí vai resultar no valor total. Então o anúncio com maior valor total, vence o leilão e é exibido para o usuário. Então cada vez que a gente atualiza o feed de notícias ou que a gente entra lá nas stories do Instagram, o Facebook e o Instagram vai fazer esse cálculo aí para determinar quais anúncios serão exibidos naquele momento, tá? Mas, aí vamos ver como é que o desempenho do seu anúncio influencia diretamente nos custos. Então, se você quiser melhorar os resultados do seu anúncio, ter mais entrega e melhorar o seu custo por resultado, você precisa conseguir aumentar essas taxas, essas métricas. CTR, que é a taxa de clique em link ou taxa de clique de saída, classificação de qualidade, taxa de conversão, índice de resultado. Quanto maior for esses valores aí, menor será seu custo do CPM, o custo do milhar de exibição, e diretamente vai ser menor o seu custo por resultado. Então você vai fazer o seu dinheiro render mais resultado, vai fazer o seu dinheiro valer mais. E o inverso também acontece. Quanto menor for esses valores, mais caro vai te custar aí o milhar de exibição e mais caro vai custar o seu resultado, tá bom? Agora, como a programação influencia nos seus custos. O que é programação? Quando o seu anúncio vai começar, quando vai terminar. Isso é programação, tá? Quanto maior for o valor do seu orçamento e menor o tempo você está falando para o Facebook veicular aquela verba, maior vai ser o seu custo por resultado e o inverso também acontece. Quanto menor o valor que você quer investir e mais tempo, mais tempo para veiculação, menor vai ser o seu custo por resultado.
A dica aqui é o seguinte, eu não estou falando para você que você tem que investir apenas R$ 2 por dia, embora você consiga, né, começar a investir com esse valor. A dica aqui é a seguinte, se você vai comunicar algo que não tem uma data de término urgente para acabar, prefira pegar essa mesma verba e deixar rodar, deixar o Facebook utilizar essa grana, esse orçamento por mais dias. Porque aí o Facebook vai encontrar melhores oportunidades no leilão e o seu custo para o resultado, né, como o seu tempo de veiculação é maior para ele otimizar, o seu custo para o resultado tende a ser mais barato. Ou seja, você pode conseguir mais resultados com a mesma verba. Massa? Legal. Agora vamos lá. Lembra que a gente falou de leilão? Tem a ver com lance também, né? Qual o lance que os anunciantes estão dando? Quando a gente fala em lances, a grande maioria usa o lance automático, a gente vai ver outros tipos mais técnicos aqui. Eles são calculados a partir do orçamento e a programação definida, tá? Então vamos traçar esse gráfico aqui. Em um eixo a gente tem o valor do orçamento que está sendo gasto, no outro é o tempo que a gente tem para usar esse valor. Se a gente for traçar um eixo aí, ó, quando o anúncio está gastando muito rápido o valor do orçamento, o Facebook vai lá e reduz automaticamente o lance para você, para continuar entregando ali num ritmo que faça sentido, de acordo com o tempo da campanha. Quando o gasto está adequado, ou seja, ele está gastando no ritmo correto, o lance automático ali, o Facebook mantém o lance para você. Só que quando o seu anúncio está gastando muito devagar, o seu lance é aumentado. Em que situações ele pode estar gastando devagar? Ou o seu orçamento é muito alto para a segmentação, ou o desempenho do seu anúncio não é dos melhores. Lembra aquele gráfico ali? Na verdade, aquele esquema que mostra lá a multiplicação e a soma, como é que um anúncio vence o leilão. Então, se o desempenho do seu anúncio está menor, vai ser mais difícil ele ganhar leilões, né? Então, se você ganha menos leilões, você vai gastar menos verba no tempo. Então, o Facebook vai lá e ele precisa automaticamente aumentar o lance para você, para dar conta de entregar o orçamento que você disse que quer entregar, tá? Massa. Por isso, definir corretamente o orçamento dos seus anúncios também é crítico. Mas calma, eu vou te ajudar com isso também, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp. É claro, para quem entrar, se você não quiser entrar, não tem problema nenhum, mas se você entrar, eu vou mandar em alguns dias lá uma maneira de você calcular, tá? Na verdade, tem 3 maneiras ali de você calcular um valor de orçamento ideal para otimizar o seu orçamento, tá? Vamos falar agora em estratégias. Para falar em estratégia, primeiro a gente fala de macro. E para resumir o macro, tem essa frase linda e maravilhosa do Gary Vaynerchuk, acredito que muitos de vocês conheçam. Gere valor, gere valor, gere valor e depois faça negócios. Parafraseando o Gary, e os negócios virão até você. Quando você gera valor, gera valor e gera valor, os negócios virão até você. Isso é muito louco, porque a gente sabe que uma venda é um relacionamento, né? Igual um relacionamento, sei lá, amoroso, a gente não conhece alguém num dia e casa e tem filhos no dia seguinte. E uma venda, principalmente quando a gente fala em indústrias que tem um ticket médio mais elevado, é muito baseado em confiança, se aquela pessoa te gerou valor, de fato, né? Então, interessante pensar nisso. Muito interessante pensar se você está de fato gerando valor para o seu lead, para o seu prospecto, para o seu consumidor. Agora falando em estratégias mais mão na massa mesmo, micro, né? Que a gente chama de micro nesse caso, a gente precisa pensar em funil. Porque lembra que eu falei histórias certas para as pessoas certas nos momentos certos? Quando a gente faz uma comunicação, a gente tem alguns tipos de funil. O topo é quando a gente quer gerar consciência sobre o nosso produto, sobre a dor que ele ajuda a resolver, ou um desejo que ele satisfaz aí para o seu consumidor. Quando a gente fala em topo, na segmentação, em termos mais técnicos, a gente inclui na segmentação os públicos semelhantes, já vou falar o que são, dados demográficos de segmentação e comportamentos e interesse. E a gente exclui todo mundo que já interagiu com o seu negócio no Facebook ou no Instagram. Quem já visitou seu site, seus leads, os seus compradores, seus fãs e os seus desenvolvedores. Calma, segura comigo aí. Aí a gente avança no nosso funil para o meio do funil, que é quando a gente quer gerar a consideração agora para as pessoas que já nos conhecem, porém ainda não compraram da gente. Por isso que a gente inclui agora nessa estratégia de meio de funil, né? Os visitantes do site, que são o retargeting, os leads, os fãs, os desenvolvedores do Facebook e do Instagram, excluindo compradores. Quando a gente fala em fundo de funil, são as pessoas que, por exemplo, adicionaram produtos a um carrinho, mas não concluíram o pedido. Ou alguém que entrou em contato com você, mas ainda não fez um pedido com a sua indústria, com a sua empresa, seja lá o que for. E nesse caso aqui a gente também exclui compradores. Por quê? Porque a gente quer ter um diálogo no anúncio que converse com alguém que ainda não comprou, tá? E depois a gente tem o que a gente chama de funil ampulheta, agora é o pós-compra, a gente só mostra os anúncios para quem já comprou. O que é que a gente pode falar, ajudar o nosso público
a usar melhor o nosso produto, o nosso serviço, para que ele recompre, para que ele indique e eventualmente vire um advogado de marca. O que é que você pode fazer? Então, interessante pensar nisso. Massa! Em termos técnicos, como é que você adiciona públicos e exclui públicos? Lá no gerenciador de anúncios tem lá a parte de públicos personalizados, que você pode tanto incluir, e na parte de baixo a gente tem o excluir, tá bom? Legal. Fábio, quanto que eu devo investir nos meus anúncios? Bom, é uma pergunta um tanto ampla, vai depender de um monte de fatores, mas a dica que eu tenho para você é comece pequeno, se você ainda não investe, e analise, faça análises e aprenda com os dados, com os seus números, com os resultados que você está tendo. Lembrando que KPIs é o Key Performance Indicator, o indicador-chave de desempenho. O que é que você está olhando nas suas campanhas para entender se o seu anúncio está tendo sucesso? Isso é muito importante você ter muito bem definido. É venda, é número de contatos, é recompra, seja lá o que for, porque senão dá muita confusão. Descobrindo quais são os caminhos, fazendo as análises corretas, aí você escala, aí você vai aumentando o investimento. É o caminho mais seguro que eu recomendo. E quando você encontrar esses melhores caminhos, aí a verba de mídia é praticamente infinita. Porque se a gente está fazendo investimento e está trazendo resultado para a empresa tem capacidade de atender a demanda, aí é isso, a verba de mídia é praticamente infinita. A pegadinha aqui é que quanto mais a gente investe, né, mais caro vai custar o nosso custo para o resultado. Então vai ter que entender qual é a balança de qual valor, qual custo por aquisição faz sentido, né, para a sua empresa. Bom, aí algumas perguntas relevantes que eu tenho para te falar e eu vou te ajudar como respondê-las para você definir um orçamento correto de mídia. E a gente já viu quanto isso é crítico. Qual a meta estipulada em venda ou prometida? Existe? Se tiver, é importante ter consciência disso. Qual é o ROAS mínimo necessário ou exigido? O ROAS vem de retorno de investimento em anúncio, traduzindo do inglês. Então, quanto você investiu? Para cada real que você investiu, quanto te retornou em vendas? Qual é o limite de CPA? O CPA é o custo por aquisição, custo por ação. Então, uma ação pode ser uma conversão, pode ser uma venda, pode ser um lead, pode ser um contato, tá bom? Qual é o limite de custo por lead, custo por prospecto, ou custo por visualização da página de destino para atingir esse CPA? Pessoal, custo por visualização da página de destino, eu sei que é super técnico, mas quando você faz um anúncio para levar uma pessoa para o seu site, para conhecer, para virar um lead, para comprar algo de você, a gente tem algumas métricas que elas são cliques, que pode ser um clique em qualquer lugar do seu anúncio. Alguns desses cliques serão cliques em link. Alguns desses cliques em link levam a pessoa para fora do seu site, porque às vezes ela pode ter clicado na foto do perfil, que foi lá para a página do Facebook, foi para o perfil do Instagram e não necessariamente para o seu site, que é o que você desejaria. Algumas dessas pessoas que saíram do Facebook, né, então tiveram um clique de saída, algumas delas, uma porcentagem vai esperar o seu site carregar. Essas pessoas que clicam, esse clique é um link, esse link levou para fora do Facebook, provavelmente levou para o seu site e esperou o seu site carregar, esse é o custo, essa é a visualização da página de destino, tá bom? Então, qual é o custo limite para ser saudável uma venda para você? E são necessários quantos acessos ou visualização da página de destino no seu site para gerar cada venda. A parte mais legal é que eu tenho uma super planilha que eu demorei acho que provavelmente uma semana para criar essa planilha. E essa planilha ela também é de uma aula do meu curso online, mas eu vou liberar para vocês, para quem entrar lá no grupo de WhatsApp, eu vou enviar depois para vocês salvarem essa planilha. E ela é muito interessante, porque você vai adicionando os valores e a planilha já te dá um cenário ali, é bem interessante. Só o porém é o seguinte, uma planilha ela vai te trazer uma estimativa. E uma estimativa, entre o realizado e o executado existe uma diferença. Então toma muito cuidado com o que você promete, porque é muito melhor criar cabras do que expectativas. Frase do ilustre Felipe Prado, também conhecido como meu irmão. Olha essa cabra, gente, é um cachorrinho, é tudo igual a banana no rabinho, muito bom. Gente, agora, se você faz anúncio no Facebook e ainda não usa CBO não é o lanche do McDonald's, é a otimização do orçamento de campanha, eu recomendo que você comece a usar para ontem, tá? Hoje, tá? Quando você estiver criando uma campanha no Facebook, ativa aquele botão ali, otimização do orçamento da campanha. Qual é o lance? Isso vai ser o padrão a partir de fevereiro de 2020, se não mudar. Em todas as campanhas utilizarão essa otimização. Tá? O que significa essa otimização, esse CBO? Esse é um benefício que, se você começar a utilizar agora, você vai ter um benefício extra a quem não começou a utilizar ainda. Mas pensa no seguinte, a estrutura de anúncio no Facebook e no Instagram, a gente tem campanhas
onde a gente coloca o objetivo da campanha. A gente tem os conjuntos de anúncios que vão dentro das campanhas. Ali a gente coloca qual otimização a gente quer usar, qual segmentação, uma série de outras configurações. E dentro dos conjuntos de anúncios, nós temos os anúncios. Quando a gente coloca mais de um anúncio dentro de um conjunto de anúncios, o Facebook vai ver de quais desses anúncios estão desempenhando melhor e vai entregar só os melhores anúncios para essas segmentações. O CBO, ele traz mais um nível de otimização. Ele vai pegar todos os conjuntos que estão dentro da campanha e vai entregar mais verba, mais orçamento, os conjuntos que estão desempenhando melhor para você. Então o Facebook, de fato, usando a inteligência e a otimização dele para te gerar mais resultados. Pelo menos na teoria, mas na prática eu tenho visto isso acontecer também. E vamos deixar as máquinas trabalharem, frase do amigo Rodrigo Prior, deixa as máquinas trabalharem. Pessoal, se você for utilizar o CBO agora e não tem muita familiaridade, se você quiser garantir a entrega de um conjunto de anúncios, isole esse conjunto numa campanha exclusiva. Por quê? Porque o Facebook não tem como garantir de que vai entregar aquele valor que você precisa para aquele conjunto de anúncios. Tanto que, quando a gente tem a opção de colocar limite ali de gasto de orçamento, porém, o mínimo que você deseja gastar num conjunto que está dentro de uma campanha de CBO, ele é um mínimo não garantido. Então ele fala ali, não é possível garantir que esse valor será gasto. O máximo, sim, ele respeita. No máximo, se você colocar que quer gastar no máximo R$100 naquele conjunto, ele vai respeitar. Como eu disse para você, o mínimo ele não consegue garantir. Então, se você quiser garantir que você precisa entregar R$1.000 de orçamento para uma segmentação super estratégica sua, isola esse conjunto numa campanha. Coloca só esse conjunto numa campanha exclusiva, certo? Massa! Aí agora falando de estratégias de lance, eu sei que é técnico, mas eu tenho certeza que vai ser muito útil para vários de vocês. A grande maioria dos anúncios que a gente cria, ele vem por padrão nessa otimização de estratégia de lance que chama menor custo. É o padrão, tá? Então o Facebook vai gerenciar o lance para você. O leilão, pessoal, a gente tem diferentes níveis de concorrência durante o dia. Então se você for observar o quanto está custando o seu CPM durante o dia, você vai ver variações bem grandes assim, sabe? Sei lá, dobro, triplo em alguns casos do quanto você pagou de hora por hora. E o próprio Facebook está fazendo os ajustes ali para você. Ele busca oportunidades de menor custo de acordo com o montante de orçamento. De novo aqui, olha quanto o montante de orçamento e a programação também influencia. Só que você não tem nenhum controle sobre o custo. Quer dizer, em partes, o seu desempenho do anúncio, quanto melhor ele for, mais barato vai custar o seu custo, né, para o resultado que você deseja. Porém, pessoal, isso aqui é a ponta do iceberg, porque existem outros 5 tipos de estratégia de lance. Então são 6 no total. Outra estratégia de lance é limite de lance. É quando você quer controlar melhor o lance no leilão, tá, do seu anúncio. Porém, isso aqui exige um acompanhamento muito constante e lembra que lance é diferente de custo. Quando você deu de lance por milhar de exibição ou pela ação, é diferente do quanto você pagou, de fato, tá? Então, eu não uso muito essa estratégia de limite de lance, mas se você quiser testar eventualmente, existe essa opção. Outra estratégia de lance é custo-alvo. Ela é bem útil quando você quer manter um custo consistente por um resultado. Então olha ali no exemplo ali, o Facebook buscará manter o seu custo médio por compra entre... Eu coloquei um lance de 25 ali em cima, tá vendo? Então o Facebook ele vai tentar manter entre 22,50 e 27,50. Ou seja, não vai oscilar muito da meta que eu coloquei ali. É útil quando você precisa ter previsibilidade de custo e obter o máximo de conversões possíveis no custo-alvo. Porém, ele vai ignorar todos os resultados mais baratos. Então tem que ter cautela nessa estratégia de lance também. Isso aqui é lindo, maravilhoso, é uma estratégia de lance que chama limite de custo. E até o presente momento o Facebook fala que está disponível para 50% dos anunciantes. Então quando você for anunciar no objetivo de conversão e alguns outros tráfego, se tiver disponível para você limite de custo, usa, testa, pode ser uma boa, tá bom? Ele vai maximizar o volume de conversão dentro do CPA, do custo por ação aceitável, e ele minimiza o custo quando possível, sem que você precise ajustar manualmente os lances. Por isso é bem interessante também. E o penúltimo aqui é uma estratégia de lance que chama valor mais alto. Então quando você tem lá, você faz venda no seu site, e o seu site tem um pixel muito bem configurado, e o seu site, na verdade, informa o valor das conversões por pixel, o Facebook vai entender qual é o ROAS, qual é o retorno do investimento as campanhas estão te trazendo, os anúncios estão te trazendo. Então,
Quando você quer obter o ROAS mais alto possível, você quer gastar todo o orçamento e você não tem noção de qual é o ROAS, enfim, que a sua campanha tem, poderia dar, use essa estratégia de lança, pode ser bem interessante. E a sexta e última estratégia de lança é o ROAS mínimo. Então vamos imaginar que para uma campanha ser rentável para você, ela precisa ter um ROAS 5, ou seja, para cada R$1 que você investiu, precisa te retornar 5 em vendas. Vai lá, coloca o valor desse ROAS. Só que pensa que se você colocar um ROAS muito alto, muito absurdo, se o Facebook ver que não vai conseguir entregar esse ROAS para você, ele vai simplesmente parar de entregar o seu anúncio, tá bom? E o que mais? Obtenha o maior número de oportunidades enquanto mantém o ROAS mínimo. Claro, se ele conseguir, se ele ver que não for conseguir te entregar aquele ROAS mínimo de novo, ele vai pausar a entrega do seu anúncio, tá bom? Pessoal, isso aqui são dados, uns estudos bem interessantes da Wisely. A Wisely é uma ferramenta super estratégica de insights, são de amigos meus, eu não sou afiliado, não recebo comissão de nenhuma maneira, mas eu recomendo fortemente que você dê uma olhada. Eu vou enviar depois informações sobre essa ferramenta, sem compromisso nenhum, também lá no grupo de WhatsApp. Olha que interessante, quantidade média de interações de mídia do Facebook até a compra por zona de ticket. Então eles analisaram 22 mil campanhas durante 28 dias. O ponto aqui é o seguinte, quanto maior é o seu ticket médio, né, o valor do seu produto, mais frequência você vai precisar ter, mais vezes o consumidor vai precisar ver seu anúncio lá no Facebook até ele de fato tomar uma decisão de compra. Então, parece um pouco óbvio, mas é importante considerar qual a frequência que você está tendo nos seus anúncios atualmente. É o suficiente para de fato gerar uma conversão? Uma frequência 1, ela, em muitos casos, ela gera um resultado muito abaixo do esperado. Qual o tempo médio decorrido em dias entre a interação e uma compra, tá? Por zona de ticket. Então, quanto mais for elevado ali o ticket médio, o valor da venda do seu produto, do seu serviço, mais tempo leva. Quanto mais barato, tanto que aqui até R$150, leva menos de um dia para a pessoa tomar uma decisão entre ver o anúncio e comprar o produto. Também é uma análise de mais de 22 mil campanhas. Isso aqui é maravilhoso, meu irmão me mostrou, eu dei um jeito de colocar isso nessa palestra. É proibido dançar agarrado, mas se quiser pode. Então, qual que é o lance aqui? O Facebook bate muito fortemente que você use posicionamentos automáticos. Posicionamento é onde é que você quer que seu anúncio exiba. No Facebook, no Instagram, no feed, no Stories, na coluna direita, no Messenger. Tem várias possibilidades. A recomendação do Facebook é põe posicionamento automático e deixe as máquinas trabalharem. Porém, falando em ROAS, de retorno de investimento em anúncio, em saúde, em liquidez, esse estudo da Wisely com 22 mil campanhas mostra que isolar conjuntos de anúncios, posicionamentos em conjuntos, te traz um resultado melhor. Tá? Então eu trouxe aqui, ele comparou posicionamentos automáticos em campanha com CBO, comparando com campanhas em que essas campanhas têm ali os conjuntos e esses conjuntos têm os posicionamentos exclusivos. E olha aí, a gente está falando de 1,3 a quase 2 vezes mais retorno de investimento com a mesma verba. Então, interessante considerar, analisar quais posicionamentos hoje estão te trazendo o volume que você precisa, mas do ROAS que você quer, que você gostaria. E se for o caso, considerar isolar algumas campanhas, alguns conjuntos, em posicionamentos exclusivos para ter mais saúde do resultado dos anúncios. Correlação de performance. Aqui eles analisaram, eles pegaram 3 clusters, que eles pegaram as regiões, os estados, que tinham 60% a 70% da verba, das vendas, isolaram isso em campanhas com mais verba, né, com esses estados que mais vendem. Então a gente está falando de 1,2 a 1,63 mais desempenho, mais ROAS, mais vendas quando faz isolando as áreas que mais vendem. Então é interessante analisar quais estados você mais vende hoje, quais cidades. Será que não faz sentido isolar isso, colocar mais verba para esses estados, para gerar mais resultado? Eu apostaria que sim. Decaimento médio da conversão em relação à frequência semanal de até 2 exposições por faixa de ticket. O que isso quer dizer? O Facebook recomenda que você tenha uma exibição, uma frequência, ou seja, a exibição do mesmo anúncio para a mesma pessoa, do mesmo anúncio ou de mais de um anúncio para a mesma pessoa. O Facebook recomenda de 2 por semana. E o estudo base aqui da Wisely foi baseado em 2 por semana. Só que, quanto mais a gente sobe a frequência... Então vamos lá. Uma frequência 1, ela não é o mais ideal para gerar conversão. Uma frequência 2, na média, semanal, é uma média interessante. E quanto mais a gente sobe a frequência semanal... Então, tá vendo ali embaixo? De 3 a 5, de 6 a 10, de mais de 10. Quanto maior a frequência,
a exibição massiva para as mesmas pessoas, mais diminui o seu volume de vendas, tá? Então, tomar cuidado com a frequência. É pouco, 3, 5, 10, semanal, pode ser muito, você pode estar deixando de aproveitar oportunidades de mostrar anúncios para outras pessoas diferentes e que isso te gere mais resultados, tá? Ao final de 72 horas é atingido o ponto ótimo de ROAS das campanhas. Então, lembra, aqui é interessante analisar o seguinte, foram 13.000 campanhas analisadas e o Facebook ele precisa de um tempo para analisar, para otimizar suas campanhas. Então, ao final de 72 horas, a sua campanha ou ela estagna ou ela tende a cair do resultado, tende a diminuir os resultados da sua campanha. Então é interessante analisar isso também. Então, qual que é o ponto aqui? Os testes, eles têm que ser constantes, tem que ser algo que você nunca vai parar de testar, nunca deveria parar de testar, criar novos anúncios, porque a tendência dos anúncios é eles perderem desempenho assim, naturalmente, tá? Então tem esse GIF maravilhoso aí que, conseguiu, achei uma campanha que funciona. Cara, do nada ela pode parar de desempenhar e daí você tem que se mexer para continuar entregando o resultado que a empresa precisa, né? Interessante também, campanhas iniciadas às terças-feiras têm em média um ROAS 17% maior que a média das outras campanhas criadas nos outros dias da semana, ao final de 7 dias. Interessante, né? Então, uma análise com 13.000 campanhas também. Então, é interessante analisar. Será que, no seu caso, as campanhas iniciadas às terças pode trazer mais resultado? É testar, analisar e testar. Campanhas iniciadas aos domingos costumam ter um ROAS 30% superior quando as campanhas elas iniciam em outros dias da semana. Aqui foi analisado quando a campanha, no domingo, ela já estava rodando por no mínimo 24 horas. Então ela pode ter começado a rodar, sei lá, meia-noite do domingo, ou pode ter começado a rodar no sábado. Então no domingo ela já tinha rodado por no mínimo 24 horas. Também uma análise com 13.000 campanhas. Será que pode ser interessante para você testar, avaliar o desempenho e agendar o início de algumas campanhas do Facebook e do Instagram para os domingos? Não sei. Interessante testar. E de novo, tá? Isso é uma análise com 13.000 campanhas, uma amostra muito legal. Pessoal, agora trazendo dicas aqui para vocês de criativo de anúncio, porque ele é super crítico também, porque lembra, quanto maior as métricas, quanto mais o seu anúncio desempenha, mais barato vai custar a exibição do seu anúncio e mais barato vai custar o custo para o resultado. Então, super estratégico também. Tem essa frase aí, feito melhor que perfeito, super clichê, concordo, porém, determina um padrão mínimo de qualidade que a direção de arte, que o design, que o layout do seu vídeo, da sua foto precisa ter, tá? Lembra disso aqui, da estesia, vem da estética. Todos nós sabemos o que é estética. A estética é o seguinte, a luz, a minha camiseta, o meu cabelo, tudo tem uma estética. Tudo tendo uma estética, tudo teoricamente causa uma estesia. Tudo. Então, o que é estesia? Estesia é o inverso da anestesia. Então, quando você está anestesiado é quando você não sente nada. O ponto-chave é que é o seguinte, quais sensações hoje a sua direção de arte, o seu layout, o seu design, ele passa atualmente e quais eles deveriam estar passando? Então é interessante pensar nisso. Isso aqui vale para tudo, né? O seu site, seu Instagram, seu Facebook, seu conteúdo, tudo. Todos os pontos de contato da gestão de marca, quais sensações eles estão passando ou deveriam estar passando. Esse estudo é bem interessante, foi feito com a Nielsen, acho que foi com a Nielsen, e eles atribuem o sucesso do desempenho de um anúncio 56% ao criativo. Então não adianta você ter a melhor estratégia, melhor segmentação, se o seu criativo ele não passa a mensagem, se ele não consegue atingir o seu objetivo. Então é importante pensar nisso. O que dá mais resultado, pessoal? Eu queria fazer um teste com vocês. Uma foto ou um vídeo? Então presta bem atenção na tela aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O ponto é, a gente tem texto comum, texto fixo, a gente tem uma imagem com apelo visual e a gente tem uma imagem com apelo visual em movimento, também chamado de vídeo, né? Que na verdade, a gente sabe, né, que vídeo são fotos em movimento, de 30 a 60 fotos por segundo, não é mesmo? O ponto é, por mais que você esteja tentando ler a imagem da esquerda ali, o texto ou do meio, o seu cérebro está assim. O seu cérebro está prestando atenção, na verdade, por mais que ele
tente não, ele está prestando atenção no vídeo, no que está em movimento. E tem uma explicação bem interessante para isso, que tudo que tinha movimento, desde os primórdios, podia representar risco, né? Então, interessante pensar em como você pode incluir mais estratégias, mais vídeos na sua estratégia de comunicação, porque ele conecta melhor, passa melhor a mensagem, em muitos casos é o mais eficiente em anúncio também. Então, uma dica agora, já que eu falei de vídeo, você pode pegar uma foto ou fotos e transformar ela em vídeo. O Facebook tem isso. Toda página você pode entrar lá e criar apresentação multimídia, super interessante. Você pode selecionar algumas fotos e transformar essas fotos em vídeo, em imagens em movimento, vídeos, tá? Esse aqui é um caso que uma marca de óculos conseguiu 6 vezes mais resultado, um ROAS 6 vezes superior, transformando fotos estáticas em vídeos. Uma marca de meia da Stance conseguiu um resultado de 1,5 vezes maior, comparando fotos estáticas versus vídeos usando a apresentação multimídia. Então tá aí uma dica para você aplicar tipo hoje, já, amanhã. Pessoal, a importância da conferência. Eu amo isso aqui, é o ponto alto das minhas palestras presenciais. A galera ri muito. Qual que é o ponto? Você já tentou digitar a palavra pedido muito rápido? Sério. Depois tenta, não agora, depois tenta digitar a palavra pedido rápido. Tem uma grande chance de você digitar a palavra peido, sem querer. Aí as pessoas ficam muito bravas porque tiveram um problema com o pedido delas numa compra online. Aí essa aqui foi lá na americanos.com reclamar. Na verdade ela queria fazer o cancelamento do peido. Aí essa pessoa aqui falou que teve um atraso na expedição do peido. E essa aqui falou que o peido não foi entregue, graças a Deus que não foi entregue. 1.100 pessoas estavam muito bravas, foram fazer reclamações nos sites e, claro, acabaram virando ali motivo de piada, de chacota, porque escreveram errado. E eu sei que é um exemplo super ridículo, só que imagina se escreve lá no seu anúncio, faça já o seu peido. Né? Talvez renda algumas boas risadas, mas alguém pode ser mandado embora por causa disso. É meio exagerado, mas pode ser o caso. E falando em conferência, olha isso aí, vendendo peido de frango. Né? Se só o peido custa isso, imagina o frango inteiro. E esse aqui, vendendo uma flor violenta. Acho que alguém presenteou essa flor violenta para essa pessoa aqui, ó. Essa pessoa estava vendendo, ó, boa tarde pessoal, temos uma promoção, compre salgado e ganhe um soco. Será que não seria suco? Né? Tipo, segura aí, né? Calma. Então, importância da conferência, né? Só mais alguns porque isso aqui é maravilhoso. Mais um dia que eu tô só a mesa de ferro do Extra. Mesa de ferro fudido. Faltou conferência, foi lá pra loja. Salgadinhos do Tiros. Ai que dó. E por último, roupas de inferno infantil. Mais um caso que faltou conferência. Massa. Pessoal, teste AB, super estratégico, super importante. Teste AB eu vou pegar variáveis, imagem, texto, segmentação, tem várias variáveis, e vou testar variantes das variáveis, para ver o que desempenha melhor. Então tem essa charge super legal aí. E é muito importante que quando a gente fala em teste AB, quando a gente fala em gestão de mídia, gestão de anúncio, você precisa ter paciência e você precisa ter perseverança. Às vezes, você vai ter que testar 10, 15 anúncios para achar um que dê muito certo, sabe? Eu já vi isso acontecer, vejo acontecer constantemente. Então, não se espante, não se surpreende, se surpreenda. Se você subir 10 anúncios, de repente só um funcionar. Você vai ter que testar até achar o anúncio que funcione. E olha isso aí, ó. Alguém que não tem paciência. Esse aí não serve para ser analista de mídia, não. Gente, olha isso. Uma criança não consegue atuar. Olha isso. O que é engraçado é triste ao mesmo tempo, esse vídeo, esse GIF. Tá bravo? Continua bravo ainda, quer ver? Afrontosa a criança, hein? Massa. Gente, premissa básica de teste AB. Não teste mais de uma variável nos mesmos conjuntos de teste AB. Lembra que variáveis existem variantes. Então, o que é variável e variante? Uma variável pode ser, vou testar 5, 10, 20 imagens diferentes. As 20 imagens diferentes são as variantes de uma variável. O meu ponto é, não querer testar segmentação, otimização, imagem, tudo na mesma bateria de teste, que depois você não vai conseguir descobrir o que deu mais resultado. Se você quiser continuar avançando numa bateria de teste AB. Claro que o que importa é descobrir uma campanha que dê resultado. Então, se você misturou tudo, descobriu uma que deu super certo, massa, beleza.
Excelente, parabéns para você. Porém, para a gente fazer um passo a passo de um teste AB, é importante você não misturar as variáveis, tá bom? E eu recomendo que você tenha no mínimo 500 de alcance. Alcance no mínimo 500 pessoas antes de você julgar, pausar se o anúncio, a imagem, o texto, a otimização, a segmentação, seja lá o que for que você está testando, se A, B, C, D, A, E, ou F ou A, Z foi melhor, tá? E o que você pode testar? Talvez você me pergunte. Você pode testar objetivo de campanha, você pode testar otimizações, já vou falar sobre isso. Você pode testar segmentações, imagens, textos, formatos, estratégia de lance. Melhor pagar por milhar de exibição ou melhor pagar pela ação? Eu posso testar quais posicionamentos pode funcionar melhor. Qual idade, qual gênero? E 3 pontinhos, porque a gente tem outras infinitas possibilidades. Pessoal, lembra que eu falei ali de objetivo de anúncio e falei de otimização de anúncio? É importante, super importante saber a diferença dos dois, porque objetivo e otimização são coisas totalmente diferentes. Todos os objetivos de anúncio possuem otimizações dentro delas. O mais crítico que você deve considerar são as otimizações de anúncio. Algumas otimizações de anúncio são exclusivas de alguns objetivos. Porém, por que eu falo que é mais crítico? Porque eu já vi otimizações não óbvias desempenharem melhor. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você precisa gerar tráfego, visitas no seu site. A otimização de tráfego, o objetivo de tráfego e a otimização de tráfego, ela, por padrão, ela é a óbvia que deveria gerar mais resultado, em termos de custo, de volume, certo? Sim, porém, a gente já viu o caso em que a otimização de envolvimento com a publicação, para gerar envolvimento, ela acabou gerando um clique que estava na descrição do anúncio mais barato. Então, por isso que eu falo que a otimização de anúncio é o mais crítico que você deveria testar, tá bom? Então, é isso aí, é o caso de otimização em que o envolvimento a gente já viu gerar mais volume e num custo mais eficiente, como eu comentei com vocês. Outro teste que eu fiz, eu peguei um conjunto de anúncio e coloquei 10 interesses dentro desse conjunto de anúncio. Algumas pessoas costumam falar, não, é melhor você isolar cada interesse em um conjunto, porque daí você vai descobrir o que está indo melhor, daí você pausa o que está indo mal e deixa só o que está indo melhor. Faz sentido, faz, só que eu fiz um teste disso recente e não foi o caso. Então eu testei um conjunto com 10 interesses dentro versus 10 conjuntos em que cada conjunto tinha um interesse exclusivo. Na prática, costuma-se achar que a opção de baixo ali desempenha melhor, só que eu tive esse resultado em que os 10 conjuntos os 10 interesses dentro de um conjunto me entregou mais volume num custo mais eficiente, tá? E os 10 conjuntos ali, cada um com interesse, eles variaram entre 72 e a 1,66. Então até mesmo o mais barato não foi mais barato do que um conjunto com 10. E o 10 aqui é só um exemplo, tá? Você poderia ter mais ou menos, não é uma regra. Pessoal, tem uma opção quando a gente vai segmentar anúncio, que é um botãozinho que você clica ali, que eu chamo de EDD, para resumir, que é a expansão de direcionamento detalhado. Eu testei também com ele ativado versus ele desativado, e com ele ativado, que eu já vi várias pessoas recomendando contra fortemente, eu vi ter um resultado um pouquinho melhor. Não teve mais entrega, mas foi ali, sei lá, 2 centavos mais barato. Fazendo mais testes, pode ser que você encontre, que pode ser que seja o caso de sair ainda mais barato, mais eficiente para você. Então tem que testar, tá? Olha isso aqui que interessante, uma análise da AdExpresso. Eles pegaram 2 imagens. Pensa aí na sua mente, qual dessas 2 imagens você acha que desempenhou melhor? Qual teve mais taxa de clique, mais download? Ou principalmente, que foi o caso desse aqui, qual teve um custo por conversão mais barato, mais eficiente? Qual que você acha que foi? Pensa aí na mente. Se você pensou que foi o da esquerda, você errou, porque o da direita foi mais da metade do preço. E agora esse aí. Esse com imagem mais chamativa da esquerda ou esse da direita super sem contraste, super simples, qual você acha que foi melhor? Se você achou que foi o da esquerda, você errou, porque o da direita teve um desempenho 143% melhor. Aí esse aqui, ó, o da direita foi melhor. Aí eles pegaram o da direita e só trocaram ali agora, colocaram um botão verde com mais contraste. Qual que você acha que foi melhor? Se você acha que foi o da direita, você acertou, teve mais 13% de melhoria. Esse aqui é um teste AB que a gente fez há um tempo, super legal, que a gente comparou um anúncio sem emoji e um anúncio com emoji. Qual você acha que foi melhor? Olha que massa. A gente pegou lá, mesma imagem, mesmo texto, somente duplicamos e em um tinha emojis, o outro não tinha emojis. O que tinha emojis, o nosso indicador de desempenho,
era o clique de saída, as pessoas que estavam clicando no link, então qual foi o volume e o custo desse clique que levava as pessoas para o WhatsApp, que era um lead super, super quente para o nosso cliente. Então essa métrica de custo por clique de saída, quando teve emoji, foi 5 vezes menor. Então é como fazer a sua verba render 5 vezes mais ou ter 5 vezes mais resultado com a mesma verba, né? Teoricamente falando a grosso modo. Então olha aí a importância de um emoji. Importante testar, usar com cautela, mas pode ser que seja uma boa para você. É para você ir na sala do chefe, ponto final. Me caguei, me borrei, vou ser demitido. Só que agora tem um emoji no final. É para você ir na sala do chefe e uma carinha, né? O sorriso muda tudo. Um anúncio, uma propaganda da Oral-B. Pessoal, posicionamento. Onde é que o seu anúncio vai ser exibido? A gente testou isso aí e o posicionamento de stories, a gente fez uma série de baterias de teste AB e a gente conseguiu um CPM, um milhar de exibição de 11 centavos. Na verdade não era o stories o de cima, acho que o de baixo era stories, que a gente conseguiu 4 centavos o milhar de exibição no de baixo. Só que mesmo no de cima, a 11 centavos, é super difícil de conseguir, mas 11 é muito barato. A gente conseguiu impactar quase 6 milhões de pessoas com R$ 1.500. É um resultado super absurdo, gerou muito clique no link, por um custo super baixo também. A gente costuma achar que a nossa opinião reflete a do mercado. E tudo isso que eu falei para você, né? Eu acho que tal vai ser melhor, a gente tem que tomar cuidado. O que a gente acha, o nosso achômetro, a nossa inferência, ela nem sempre é o que vai ser de fato melhor para as pessoas, ou para o desempenho da campanha, ou melhor para o mercado, né? Então é massa considerar isso. O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certeza. Então é sempre importante a gente ter sempre a dúvida, a pulga atrás da orelha. A gente nunca achar que sabe de tudo, porque se a gente achar que a gente sabe de tudo, aí acho que é o início de uma decadência, seja lá do que for. Falando em estratégias, falando em como que você pode otimizar o resultado, lembra que a gente falou de segmentações? A gente tem um direcionamento do anúncio, que é quem é que a gente quer que veja o nosso anúncio. O Facebook, ele até que se prova o contrário, até que algo mude, isso provavelmente vai demorar muito. O Facebook e o Instagram têm o maior poder de segmentação do mundo. A gente tem 3 principais tipos de segmentações. Segmentação nativa, públicos personalizados e públicos semelhantes. A segmentação nativa é tudo que as pessoas colocam lá no Facebook. O Facebook entende, então, baseado nisso, vai mostrar ou não anúncios para as pessoas que têm esses interesses, comportamentos e dados demográficos. Além das páginas que a gente curte, os assuntos que a gente interage, os sites que a gente acessa, tudo isso, né, o Facebook vai entender para poder mostrar o anúncio. Alguns exemplos de públicos. Pessoas que ficaram noivas recentemente, 510 mil pessoas no Brasil. Usuários de smartphones específicos. Então, se você quiser mostrar um anúncio para uma pessoa que, sei lá, teoricamente tem um potencial de consumo um pouco mais elevado, porque ela comprou os telefones, os celulares mais caros, que teoricamente são os iPhones, iPhone X, iPhone XR, iPhone 11, seja lá o que for, 1.200.000 pessoas nesse caso aqui, a gente está falando que é de, sei lá, 5% da população brasileira, né? 1.200.000 parece muita coisa, mas é pouco, se a gente for parar para pensar no universo do Brasil. Pessoas que preferem produtos de alto valor no Brasil, 12 milhões de pessoas. Viajantes frequentes, 45 milhões. Viajantes internacionais frequentes, 6,1 milhões. Compradores envolvidos, 35 milhões. Pessoas que clicaram no botão de comprar na última semana. Pessoal, 35 milhões de segmentação é bem amplo, mas nada impede que sempre você afunile a segmentação como desejar. Intersecção de interesse, opção limitar mais, a gente já vai ver, é super estratégico. Raio de endereço estratégico, você pode mostrar o seu anúncio para quem está num bairro, num condomínio, numa determinada região, tá? Então, bem interessante também, 3 pontinhos, porque tem infinitas outras possibilidades. Lembrando que isso é válido tanto para Facebook quanto para Instagram. Quando você vai segmentar, ainda falando de segmentação ativa, ali no direcionamento, quando a gente vai pesquisar por interesse, por um dado demográfico, isso aí é praticamente infinito, essas quantidades aí, tá? E quando a gente vai nessas opções, naqueles triangulinhos ali, a gente tem as opções expansíveis, as selecionáveis. Essas expansíveis selecionáveis são mais de 1.000 e eu cataloguei isso no Excel, que eu vou mandar lá no link do WhatsApp também. É bem interessante dar uma olhada nessas mais de 1.000 opções, porque às vezes você descobre opções e segmentações que você nem imaginava que existiam. Sério, bem interessante, bem legal. Olha aqui um outro exemplo. Imagina que você, você está abrindo um restaurante num bairro que é ali em Guarulhos e que é uma ação de Dia dos Namorados, então você quer mostrar algo só para quem está num relacionamento e é um ticket médio mais elevado. Então vamos lá, vou mostrar meu anúncio para quem está no raio de até 3 km do meu endereço, tem que ter entre 25 a 60 anos, tem que ter interesse em Pizza Hut ou em pizza,
Deve ter interesse também por vinho, porque de repente você tem uma carta de vinho lá que você também é atrativo como negócio. E você também, a pessoa, ela tem que ter um comportamento de preferir produtos de alto valor no Brasil. E o Facebook tem milhares de dados de entender, né, essa questão. E também eu quero mostrar meu anúncio só para quem que diz ser casado, noivo, união estável, morando junto. Ou seja, não quero mostrar meu anúncio para quem está solteiro, porque de repente é uma ação de Dia dos Namorados. 6.600 pessoas nisso aqui. Talvez eu não gastaria mais do que 100, 200 reais para mostrar para 60, 70% desse público em 3, 4, 5 dias. Então nenhuma outra mídia consegue ter tanta eficiência e muito na veia como você deseja quanto Facebook e Instagram nesse contexto. Pessoal, qualidade vale muito mais do que quantidade. Lembra que eu falei para você da opção de intersecção de interesse? Quando você vai segmentar o seu anúncio, lá tem uma opção limitar mais. A grande maioria das pessoas coloca todos os interesses num único bloco. Então, qualquer pessoa que tenha algum desses interesses já poderia ver o seu anúncio. O que eu sugiro que você faça? Se você aplicar isso aqui hoje, se você ainda não usa, você com certeza vai ter melhores resultados. Você vai lá e vai colocando a opção limitar mais, vai colocando camadas de segmentação. Então, aqui o que eu estou dizendo? Facebook, o Instagram, mostra o meu anúncio se a pessoa tiver algum desses interesses e obrigatoriamente se ela tiver algum desses, e obrigatoriamente se ela tiver algum desses, e obrigatoriamente se ela tiver algum desses. Percebe como a gente aprofunda a qualidade e o interesse das pessoas? Então, geralmente, a nossa segmentação costuma ser menor, porém a gente ganha na profundidade no interesse das pessoas e, consequentemente, isso geralmente dá muito mais resultado. Pessoal, quando a gente fala em segmentação, agora a gente falou de tudo que daqui para trás, né? Em segmentação, eu te falei da segmentação nativa. Existe também os públicos personalizados que você pode mostrar o seu anúncio para tudo isso aí. Pessoas que acessaram o seu site, pessoas que estão sua lista de cliente, pessoas que interagiram com o seu perfil comercial do Instagram, que visualizaram um vídeo seu, que preencheram um formulário seu, que interagiram com sua página do Facebook. Isso aqui é o poder. Se você não usa ainda, sério, use hoje, amanhã. Instala o pixel do Facebook no site, a gente vai ver sobre isso. Mostra o seu anúncio para quem já comprou de você. E olha aqui um exemplo, você pode mostrar o seu anúncio para quem visualizou 75% do tempo dos vídeos seu, do Facebook ou do Instagram. Por que isso é super estratégico? Porque a média de tempo assistido com anúncio no Facebook é 5,7 segundos. Então se você tem um vídeo no seu Facebook, no seu Instagram, de 1, 2, 3, 4 minutos, e a pessoa assistiu 75% do seu tempo do vídeo, ela tem muito interesse no que você tem a dizer. Então vai lá, cria uma lista dessas pessoas e continua uma comunicação com ela, continua um relacionamento até ela de fato converter, virar um cliente seu. Né? Então, bem interessante considerar isso, tá bom? E agora você pode pegar também os públicos personalizados que eu comentei com você e falar para o Facebook encontrar os mais semelhantes possíveis a eles. Isso é o que a gente chama de públicos semelhantes ou lookalike. E é o poder também. Eu recomendo muito que você use, que você suba uma lista de quem já comprou de você, suba uma lista de quem, sei lá, de 75% das pessoas, pessoas que assistiram 75% do seu vídeo, encontra outras mais similares possível, roda anúncio, testa, vê como é que desempenha. Então eu recomendo super fortemente que você use essas opções também. Outro lance super estratégico é acumular prova social sempre que possível nos seus anúncios. A grande maioria das pessoas, na verdade um pouco menos, porque agora o próprio Facebook facilita isso, quando você cria uma campanha, você cria os conjuntos de anúncio e dentro dos conjuntos tem os anúncios. Lembra que eu comentei com você? Por padrão, você vai criar vários anúncios diferentes que não vão somar envolvimento. O que você pode fazer? Isso aqui. Então você vai ter campanhas, conjuntos, e esses conjuntos eles podem usar o mesmo ID, o mesmo anúncio. Com isso, você acumula a prova social. Você vai ter mais curtidas, compartilhamentos e comentários. E você aumenta a sua prova social. E é mais um dos itens que o Facebook entende se o seu anúncio está sendo relevante para as pessoas, o que pode ajudar a baratear o seu custo por entrega e a baratear o seu custo por resultado. Como é que você faz isso? Todo anúncio, toda publicação tem um ID. Você pega ali o ID da publicação. Na hora que você está criando o anúncio, você vai lá em usar publicação existente. E ali você cola o ID naquele terceiro item ali e pronto, a partir daí você vai usar a mesma aplicação e somar envolvimento nelas. Então na prática, isso aqui é o que a grande maioria das pessoas fazem ou faziam. Quer dizer, na verdade isso aqui é quando a gente acumula prova social, quando a gente tem mais pessoas na fila do restaurante, comparado com isso. Então, qual que é a ideia, né?
Um restaurante com fila, um sem fila. O sem fila é quando você vê uma publicação que tem poucas pessoas que estão dizendo que gostam e têm interesse naquilo. Com muita fila ali é quando muitas pessoas engajam naquela publicação. Porém, pessoal, quando a gente fala em mídia, esse pulo de gato é maravilhoso. Mais uma vez, gente, olha... Não, sério. Olha isso. É muito satisfatório esse pulo de gato. Só que o pulo de gato que eu tenho para vocês é o seguinte. O pulo do gato é não depender de um pulo de gato. Tudo que eu estou falando para vocês aqui são várias dicasinhas. E a soma de várias delas pode te trazer um resultado melhor do que você está tendo hoje. Mas não é uma única dica exclusiva que vai salvar, que vai trazer todo o resultado para você. E falando em métricas, pessoal, agora falando em métricas, ó, dá uma olhada nisso aí. Apareceu uma loja para mim no explorar do Instagram, aí beleza. Aí eu não seguia o Instagram, mas eu mandei um direct perguntando o preço do produto lá e tal. A resposta que me deram: bom dia, valores apenas para seguidores da loja. Aproveita para seguir. E um emoji de uma piscadela. Então, gente, o que a gente quer? A gente quer seguidor, a gente quer ou a gente quer venda, a gente quer resultado, né? E por que eu estou falando disso? Se você quer mensurar o seu resultado no seu site, você precisa, pelo amor de Deus, o pixel do Facebook instalado. Quando você instala o pixel do Facebook, você pode rastrear conversões, otimizar conversões e criar públicos personalizados dessas pessoas. E criar diversas estratégias em cima disso. E uma estratégia que você pode testar é o famoso dispensa curiosos. Olha essa conversa aí, acho que do WhatsApp, o cara tentando negociar. Cara, você não pega um Xbox na troca? Putz, o que você tem? Eu tenho um Nike usado, eu tenho um corta-vento. Putz, cara, obrigado, não quero não, valeu. E um casal de calopsita chocadeira, não aceita? Então, quando você quiser fazer essa estratégia aí do dispensa curiosos, o que você pode fazer? Configurar para que o seu site somente dispare o pixel depois de 3 segundos que a pessoa entrou no site. O que isso significa? Se ela ficou 3 segundos, cara, não deu tempo dela ver nada. Se ela ficou no mínimo 3 segundos, ela tem muito mais interesse do que alguém que não ficou pelo menos 3 segundos. Dessa maneira, você vai mostrar um anúncio para as pessoas que têm um pouco mais de interesse e criar lista de públicos semelhantes e lookalikes, teoricamente com mais qualidade também. Se você tem uma conta de anúncio, pelo amor de Deus, depois que você pausar essa aula, entrar no grupo de WhatsApp, abra a sua conta de anúncio. Se for um administrador da conta de anúncio, você pode ativar um botão, que numa ativação de botão você pode passar a enxergar, a rastrear até 41% mais conversões num clique de botão. É sério. Então você vai lá, ativa para que o Facebook automaticamente descubra, leia, né, esses dados aí, e baseado nesses dados, por mais que o seu pixel não tenha disparado, se ele entender que aquela pessoa visualizou o seu anúncio, ele vai dar o devido crédito e dessa maneira você vai provar mais valor, mais resultado do seu trabalho de anúncio. Pessoal, fase de aprendizado é uma coisa que todo conjunto de anúncio tem. Isso aqui é uma frase do próprio Facebook que fala que o sistema precisa de dados para aprender, não de tempo. Na verdade, a gente já viu que isso é teoricamente uma meia-verdade, e não é, por quê? Se você tem um conjunto de anúncio, deixa ele rodar por 2, 3 dias, lembra que o pico de performance é em 3 dias, que a gente viu lá numa análise da Wisely? Se você deixa rodar por 3 dias, porém não está tendo eventos de conversão, não está tendo, nada está acontecendo no seu site e no anúncio, o Facebook não vai conseguir otimizar a entrega. Porém, se você tem o tempo, deixa o seu anúncio rodar por 3 dias e na verdade também não tenha os eventos, o Facebook não vai conseguir fazer muita coisa. Por quê? Ele precisa dos dados, ele precisa entender quais são as pessoas que estão tomando ação para otimizar a entrega, para buscar outras similares àquelas que estão desempenhando. Tá? Aí nesse caso, quando você tem uma campanha de conversão, de performance, o Facebook fala que você precisa de 50 eventos por semana por conjunto de anúncios para que o Facebook consiga ter uma entrega otimizada. Ah, Fábio, mas o que eu faço se eu não tenho 50 eventos por semana? E se eu não tenho a verba disponível de repente também? Vamos supor que o seu custo por aquisição seja 20, 30 reais. Você precisa então de 30 reais vezes 50 para que o Facebook, ou seja, rodar esse orçamento por cada conjunto para que o Facebook consiga começar a otimizar a sua campanha de conversão na janela padrão, né, de otimização na janela padrão, que é 7 dias. O que você faz nesse caso? Use sinais de etapas anteriores do seu funil para otimizar. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de otimizar para pessoas que chegaram na página de compra concluída, use como otimização as pessoas que adicionaram produtos ao carrinho. É sério, isso pode dar um resultado bem interessante em otimização para você. E agora falando em métricas também, você pode ser uma indústria, seja lá o que for, e às vezes a venda ela não acontece no site. Às vezes ela acontece via representante, via ligação, via visita pessoal.
Como é que você faz para descobrir o resultado que as suas campanhas de Facebook e Instagram tiveram no mundo real? Usa atividades offline do Facebook e do Instagram. O que você vai fazer? Você vai subir uma lista no Facebook das pessoas que compraram, ligaram, reservaram, viraram lead, mas principalmente as que compraram de você. E o Facebook vai visualizar, vai entender quais desses e-mails e telefones que você informou que são os compradores, quais desses visualizaram ou clicaram no seu anúncio. Dessa maneira, você consegue descobrir o resultado que você fez do investimento online, o resultado disso no mundo real. Muito legal. E você pode rastrear as atividades, mensurar a atribuição e fazer redirecionamento, retarget, mostrar o anúncio para essas pessoas que compraram de você. E se eu tivesse que resumir, essa funcionalidade de um GIF seria somente essa possível desse bebê super engraçadinho aí. Sério, muito legal. Pesquise, bem interessante essa funcionalidade. Ufa, 1h06 de aula, de palestra, de webinário. Bônus, quase para finalizar. Esses slides, mais os materiais, como eu já comentei com vocês, e mais uma dica para você aplicar em 1 minuto, é sério, que eu tenho visto em alguns casos otimizar resultado em até 50%. Vou mandar isso para quem entrar lá no grupo de WhatsApp. Entra aí no fabio.ely/smv. De novo, abre o celular, abre o navegador de celular, entra lá e entra em um grupo de WhatsApp que em breve eu vou mandar. E lembrando que em breve o link de entrada do grupo vai sair do ar. Fábio, por que você faz isso? Porque precisa ter uma escassez, um término real, verdadeiro, para você tomar uma ação. E 2, porque eu vou esperar que todas as pessoas entrem, por isso eu não quero demorar muito, para depois mandar as informações e os materiais e os slides. Como eu comentei com você, você sabe que o WhatsApp, infelizmente, não mantém histórico das conversas. E, para finalizar, de verdade, olha essa foto maravilhosa ali. Henry Ford, Thomas Edison e Harvey Firestone na mesma foto. Que doido isso. Parar de anunciar para economizar dinheiro é como querer parar o seu relógio para economizar tempo. Uma frase do Henry Ford. Outra. Se você, o seu produto, o seu serviço, realmente tem algo bom, isso será um anúncio por si só, também do Henry Ford. Mas parafraseando o homem, anúncios bem executados servem para acelerar os bons resultados. Tá? Uma frase aí do Fábio Prado Lima, parafraseando ele. Bom, é isso. Eu espero que você tenha curtido, eu espero que eu tenha conseguido te gerar valor, de verdade. E é isso. A gente se vê no grupo de WhatsApp, se você escolher entrar. Mas o principal eu espero ter de fato contribuído contigo. Queria agradecer a oportunidade aí de participar desse evento, desse webinário, dessa palestra. Então, foi um prazer gerar valor para vocês. Um grande abraço e quem sabe até a próxima.